Existe um conflito entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a vontade do inimigo de Deus. Que lições podemos tirar ao olhar para as profecias do passado e para as profecias que dizem respeito ao futuro? Ao longo dos tempos, temos visto sofrimento, devastação de guerras, aumento de enfermidades, onde muitas vezes o resultado é a morte. Onde está Deus no meio do sofrimento? Se Deus realmente é amoroso, por que será que não vemos o fim destas coisas? Será que um dia o mal terá fim? Seja bem-vindo ao programa Bíblia Aberta. É esta e a outras perguntas que queremos dar resposta nesta temporada. Começa hoje uma série de estudos sobre o grande conflito. Um conflito cósmico entre duas forças, a força do bem e a força do mal. A força da atuação do Criador e, por outro lado, a atuação de uma criatura rebelde. Não perca nenhum episódio desta temporada. Para isso, pode acompanhar-nos de várias formas. Pode assistir pela televisão, através do canal 186 da Mel, pode fazê-lo através do YouTube da Novo Tempo Portugal ou pode ouvir-nos na rádio RCS em 91.2 da Grande Lisboa. Seja qual for o meio, é um privilégio tê-lo connosco. Muito obrigado pela sua preferência. Ao longo de todas as temporadas desta temporada, teremos 2 convidados diferentes em cada episódio. Hoje vamos estudar a guerra por trás de todas as guerras. E para nos ajudar a explanar este tema, temos connosco o teólogo Hernani Moura e o professor Rubem Nóbrega. Bem-vindo, Hernani. Bem-vindo, é já uma vinda nova a esta temporada, mas estiveste connosco na temporada passada. Bem-vindo. É um privilégio estar convosco. Obrigado. Temos também o professor Rubem, que é a primeira vez que está connosco, é uma estreia. Bem-vindo também, Rubem. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês. Okay. Este é um tema muito importante, é um tema entusiasmante, é um tema que nos vai ajudar a compreender muitas das coisas de onde vimos, para onde vamos, o começo do mal, a origem do mal, e portanto nada melhor do que orarmos, fazermos uma oração a Deus para nos ajudar na inspiração da explanação deste tema. Pode ser? Sim. Pastor Hernani, queres orar? Sim, com todo gosto. Nosso bom Deus, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a Bíblia. E obrigado, Senhor Deus, por esse momento onde podemos estudá-la. Imploramos que o Senhor nos guie, nos dando sabedoria dos altos céus, para podermos compreender aquilo que o Senhor nos deixou. Oramos confiantes em Ti, no nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, o sofrimento prolifera em todo lado. Foi assim há muitos anos, já desde o início deste grande conflito, que vamos ver começou no céu, e nós sabemos que este sofrimento traz enfermidade, traz morte, traz dor, traz tudo aquilo que é realmente mau. O medo, enfim, todas estas coisas que são nefastas ainda hoje na nossa sociedade. Onde é que está Deus em tudo isto? A Bíblia apresenta um Deus de amor, porque em 1 de João 4,8 diz que Deus é amor. Rubem, se Deus é amor, se Deus é bom, como a Bíblia o apresenta, por que é que existe o mal neste mundo e como é que pode Deus permitir este mal? Esta é talvez uma questão muito complexa, não é? Talvez a questão das questões. Aliás, esta é uma questão que até está muito relacionada até com a própria existência de Deus, não é? Muitas pessoas acreditam ou não acreditam em Deus por causa desta pergunta. E esta é uma pergunta central que fala sobre a existência de Deus, mas acima de tudo de quem Deus é. Eu lembro-me, especialmente quando era mais jovem, e pelo menos quando nós somos mais jovens, nós temos um ideal. Nós somos 3 homens que aqui estamos. Nós temos um ideal de uma companheira, de uma esposa, e nós temos em mente alguém, não é? Algumas características. Mas o termos essa pessoa, só por si só, não é assim uma grande notícia, não é? Depende de quem ela é, não é? Claro. Depende das suas características. Nós pensamos e gostaríamos que ela fosse uma pessoa amorosa, uma pessoa que fisicamente também nos pudesse atrair de alguma maneira, emocionalmente equilibrada, gentil, não é? Nós vamos buscar todos aqueles atributos bons e eu acho que de alguma maneira nós queremos que nenhum dos atributos maus aquela pessoa tenha, não é? E quando olhamos para a questão do mal e de Deus, também olhamos para Deus à procura desse Deus
de um Deus bom, um Deus de amor, não é? Um Deus que tenha todas as características perfeitas e que não tenha todas as outras, não é? Porque quando fazes essa questão, se Deus existe, porque é que o mal existe? Parece que de alguma forma Deus está aqui a conviver com o mal, ou permite, e isso é talvez um pontapé de início à dúvida, não é? E ficamos na dúvida, mas se Deus permite, como é que isto, o que é que está aqui por detrás, não é? E a essência de tudo isto tem a ver com o relacionamento de amor, e até voltando ao exemplo que dei anteriormente, que nós temos de ter, que desejamos ter com a nossa esposa. Nós queremos que seja um relacionamento de amor, mas que aconteça num contexto de liberdade, não é? Claro. E aqui a liberdade que Deus criou ao ser humano e que permitiu ao ser humano é que vai permitir, ele tem que permitir todas as coisas, porque senão não é amor. O amor que é forçado não é amor, portanto o amor tem que ser livre. Nós não podemos legislar o amor, não é? Nós não podemos forçar o amor. No Estado português nós não temos legislação sobre o amor, não é? E Deus também não o fez, permitiu que as criaturas, aqueles que foram criados por Ele, pudessem escolher, ainda que fosse um plano e uma solução diferente daquela que Deus tinha como projeto para cada um de nós, não é? No Salmo 103, 20, nós lemos ali que bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Quer dizer que quando Deus criou os anjos, porque os anjos foram criados, existiam anjos no céu, nós vemos aqui há pouco falámos nesse amor. Portanto, Deus, quando criou os anjos, criou-os com liberdade de escolha, com livre-arbítrio, como nós dizemos, capacidade dessa de escolher e amar por sua iniciativa e por sua decisão, por sua escolha. E o amor é isso, não é forçado, o amor tem que ser genuíno, tem que brotar do coração genuíno e não de algo que é forçado. Mas nós vemos aqui, e olhando para trás, nós vemos que o grande conflito que nós estamos a falar num grande conflito, ele originou-se num lugar perfeito, não é? Há muita gente, e há pouco falaste do mal, não é? Há muita gente que diz que Deus é o criador do mal. Uma vez que Deus criou Lúcifer, que se redundou, digamos assim, e trouxe o mal a esta terra, que Deus é que criou o mal. Mas Deus não criou o mal. No fundo, Deus criou Lúcifer, um ser perfeito, um anjo perfeito, um anjo de luz. Ele era perfeito, não é? Aliás, nós vemos claramente, aí creio que o Hernani vai explanar para nós isso, essa perfeição que Lúcifer tinha. E, portanto, Deus não criou, digamos assim, o mal. Deus criou um ser perfeito. É como se agora um pai pudesse dar a melhor educação ao seu filho, os melhores princípios, os melhores valores, e quando o filho tivesse idade para escolher e optasse por um caminho diferente daquele que o pai lhe propôs, não é? Deus propôs ao anjo que ele o amasse com essa liberdade de escolha que o anjo tinha, não é? Mas foi realmente a liberdade de escolha que fez com que Lúcifer escolhesse o contrário. E falámos aqui, Hernani, que esta grande batalha, este grande conflito teve origem no céu. E nós podemos ver como é que no céu, num lugar perfeito, rodeado de perfeição, não é? Deus é perfeito, as criaturas foram criadas perfeitas. Como é que apareceu este o que nós chamamos de mistério da iniquidade, este mal, não é? Podes explicar-nos um pouco sobre isso? Olha, o texto de Apocalipse 12, do verso 7 ao 9, diz assim: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós reparamos então que nesse texto bíblico, a Bíblia nos fala dessa batalha num ambiente perfeito, dessa guerra num ambiente perfeito. E o texto também nos diz que havia um inimigo, né? Que Deus aqui descreve através das palavras que nós lemos como sendo o dragão, né? E depois vai dar o nome a ele como o diabo e Satanás, né? Faz lembrar um bocadinho aquilo que Jesus disse na parábola do joio e do trigo, né? Jesus tenta explicar isso um pouco quando ele diz que quando semeou-se
o trigo, e depois nasceu-se o joio, e as pessoas perguntaram, então, mas quem é que fez isso? E Jesus vai dizer, olha, foi o inimigo. Então, dentro de um ambiente perfeito, onde a ideia era a produção e a produtividade daquilo que era bom, daquilo que era o melhor para todos, alguém foi lá e semeou o mal. E aqui, nesse caso, é esse inimigo. Como já foi dito, Deus é amor. E é difícil da gente poder compreender, Paulo, a ideia de um Deus e de um ambiente de amor, essa ideia de guerra, de batalha. Porque se Deus é um Deus que realmente nos ama, conforme a Bíblia nos diz, e a Bíblia nos foi dada para isso, né? E a pessoa de Jesus Cristo foi dada para isso, esse ambiente, então, de batalha, eu coloco-me um bocadinho com o olhar daquilo que a Bíblia me diz, tentando imaginar aquilo que foram as circunstâncias que Deus viveu, em ter que viver um ambiente diferente daquilo que ele estava acostumado, daquilo que ele estava programado, daquilo que ele queria, que era o amor. E nós podemos pensar assim, por que Deus não resolveu logo a situação com o inimigo, destruindo? Né? Nós, seres humanos, gostamos Há muitas pessoas que se perguntam isso. Nós, seres humanos, gostamos rapidamente de pôr fim aos nossos problemas, né? De tentar resolver de uma vez por todas. Há dois textos que me ajudam a lembrar um bocadinho de o porquê que Deus, a pensar um bocadinho porquê que Deus não decidiu resolver o problema. Primeiro, lá em Ezequiel 33:11, Deus diz que não tem prazer na morte do ímpio. E ele espera que o ímpio se converta dos caminhos, né? Então, talvez Deus tenha dedicado tempo a tentar convencer esse anjo, né, que nós daqui um bocadinho já vamos falar um bocadinho mais sobre ele, de que talvez ele estava na direção errada e de que dar algum tempo para ele. Eu imagino que, como pai, nós constantemente indicamos o caminho certo para os nossos filhos e queremos que eles tomem a direção certa, e o exemplo que você usou vem exatamente na direção disso. E Deus provavelmente fez isso com essa sua criatura, né? Dedicou tempo para que ele pudesse mudar. E a outra ideia é exatamente a percepção do tempo, é que Eclesiastes nos diz que há tempo para tudo, né? E Deus só entrou nessa batalha quando percebeu que as coisas já não poderiam ser resolvidas e que não só o trono dele, não só o universo estava em jogo, mas muito mais coisas. Sim. Né? Também há outra questão, que é uma outra razão, penso eu, que é o facto de a influência que este anjo teve noutros anjos. Aí diz a terça parte das estrelas do céu, e no fundo esses são os anjos, não é? Uma terça parte. A influência que ele tinha. Se Deus também tivesse destruído logo Satanás no início, que imagem ficaria na mente dos anjos, até dos anjos perfeitos? Isso. Porque Deus, a imagem que podia passar é Deus quis silenciar este anjo porque eu estava a falar a verdade. Então Exato. Deus também podia ter deixado este tempo para que todos percebessem que o mal vem de Satanás e não do próprio Deus. Exatamente. E ainda, talvez aqui, dizer só que não só a imagem que os anjos teriam, mas talvez aquilo que Deus tinha no coração dele, que é o relacionamento entre ele e os outros anjos ficaria afetado. Claro. Porque ficou, né? Eles iriam ficar numa perspectiva de medo, não é? Iriam olhar para aquele conflito entre Deus e Satanás. Bem, ele teve outra posição, Deus destruiu. O que é que vai acontecer connosco se eu tiver outra posição? Claro. Não é? O relacionamento, porque acho que é o mais importante que nós estamos aqui a falar, é aquilo que Deus queria, não é? Relacionar-se, ter uma vida ali de ligação, de carinho, de um percurso de vida. Iria ficar afetado e ele não queria que isso pudesse acontecer. Sem dúvida. O medo seria, no fundo, a motivação para eles continuarem no caminho do Senhor e não o amor, não é? O amor ia perder-se ali. Muito bem, então a Bíblia diz-nos, e vemos isso claramente, há pouco o Hernani frisou isso, que este anjo revoltou-se no céu. Sim. Guerra no céu. Isto a mim causa-me estranheza, não é? Porque é chamado o mistério da iniquidade, porque num lugar perfeito, rodeado de seres perfeitos, com um Deus perfeito presente, não é? Cresceu no coração de alguém este desejo de ser mais do que Deus. Aliás, uma das coisas que nós vemos aqui claramente é o orgulho de Lúcifer. Ele que tinha sido chamado por Deus e criado por Deus para ser o regente das hostes angélicas, não é? Ele corrompeu o seu coração pelo poder, não é? Ele queria ser ainda mais, ele queria ser até adorado por Deus. Foi esta liberdade de escolha e decisão que fez com que Lúcifer se revoltasse contra Deus, e uma coisa muito importante que ele quis fazer foi desvirtuar o caráter de Deus. Ele quis mostrar aos outros anjos que ele teve influência, e que foram após si e não após Deus, de que o caráter de Deus era um caráter
exigente, que Deus estava a impor uma lei que era impossível de cumprir, enfim, tudo isto que nós sabemos da exigência que Satanás dizia sobre Deus. É claro que isto fez com que ele escolhesse elevar-se e querer ser como Deus. E é aqui que eu gostaria, Hernani, que tu nos explicasses como é que este inimigo é descrito na Bíblia. Muito bem. É interessante que aquilo que você estava a dizer, Paulo, nós encontramos no livro de Ezequiel, no capítulo 28, e com a tua permissão vou ler aqui alguns versos para nós. A Bíblia aberta é para isso, é para abrirmos a Bíblia. Não é? Para nós podermos perceber que a Bíblia nos diz um pouco sobre o caráter desse inimigo de Deus, desse anjo, né? Claro. E no verso 12, no final do verso 12 já nos diz, Deus falando sobre esse inimigo: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. E depois do verso 14 em diante nós lemos assim: tu eras um querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho de pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E lancei-te por terra diante dos reis e te pus para que te contemple. Interessante que o texto então vai nos dizer que esse ser criado por Deus era perfeito, era belo, era alguém que realmente era perfeito. Por isso, vamos ao encontro aqui, Rubem, daquilo que você disse, que Deus criou tudo perfeito, sempre perfeito, mas com a possibilidade de cada criatura escolher um outro caminho. Né? E aqui nós observamos alguns detalhes no texto, e eu fiz questão de deixar aqui a ideia de que ele era um querubim ungido e estava no Monte Santo de Deus, era alguém que estava ali na presença de Deus. Imagino que o céu tenha alguma ordem de funcionamento, de estatuto dos anjos, este era um que estava ali na presença de Deus. E é impressionante a gente pensar em um ser que estava na presença de Deus e decide então rebelar-se contra Deus. Talvez exatamente pela sua perfeição, talvez exatamente pela sua formosura, como o texto nos diz, né? No verso 17, que elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. E perfeito eras, até surgir a iniquidade em ti. Lembrando que iniquidade tem a ver com a ausência de leis, a ausência de regras. Ora, ele queria viver segundo as suas regras, segundo as suas leis, não segundo aquilo que Deus tinha proposto. Então a gente percebe que é alguém que veio e vai causar um conflito exatamente por isso, porque ele vai desestabilizar e tentar destruir tudo aquilo que Deus tinha construído na sua perfeição. Sim, esse sentimento de independência que Lucifer aqui apresenta e que depois Adão e Eva apresentam e ainda hoje existe, é aquele que eu quero controlar a minha vida, quero controlar o meu futuro. Exatamente. E ele depois, a gente vai falar mais adiante, mas ele depois vendeu essa ideia para Adão e Eva, né, de que eles poderiam gerir eles mesmos a vida deles. Vamos né? ver aqui. Então, aqui elevou-se o coração por causa da tua formosura. Portanto, este anjo que estava na presença de Deus foi elevado o seu coração. Isto tem a ver com o orgulho, tem a ver com a exaltação própria. Exato. Eu acho interessante aqui no verso 16, que diz assim, que fala da multiplicação do comércio. Olha, comércio na verdade é vender ideias, né? Ele passou, como Paulo disse há pouco, ele passou a não só a ter para ele as ideias e opiniões sobre Deus, mas ele passou a partilhar essas opiniões sobre Deus com os outros seres criados, com os anjos no caso, e essa ideia passou a se espalhar. Né? E é interessante porque nós reconhecemos esse tipo de realidade hoje em dia acontecer também no nosso meio. Muitas vezes nós trabalhamos, quem trabalha numa instituição, numa empresa, está tudo a funcionar bem, mas de repente chega alguém e a gente começa a perceber que as coisas não começam a funcionar tão bem, começa a haver discórdia aqui e ali. Ora, é reprodução continuada daquilo que o inimigo começou lá no céu. Sim. E aquilo que eu me percebo bastante, e acho que é muito importante nós frisarmos esta parte, é que este pecado, digamos assim, este sentimento de exaltação própria é interno, porque ele estava no meio de um lugar que era perfeito. Em todo lado. Exato. Portanto, não é uma tentação externa, é uma tentação interna, ou seja, é o orgulho do seu próprio coração. Mas há um outro texto, não é? Sim, Isaías 14. Se vocês me permitirem também, nós iremos ler o verso 13 e o verso 14 de Isaías 14, que diz assim: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu,
acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ora, o inimigo quis tomar o lugar de Deus. Ele quis destronar Deus para governar ele, o universo. Ora, quando a gente pensa nisso, é quase ilógico. Nós compreendemos esse raciocínio dele, por quê? Porque ele não era o Criador. Ele é uma criatura. Para entender isso, eu costumo pensar na imagem imagina eu em casa, sendo o pai da família, e um dia o meu filho ou minha filha chega junto e diz, olha, a partir de hoje não é mais o pai que governa, sou eu. Ela pode até governar bem a casa, mas ela não vai amar os filhos como o pai ama. Percebe? E aqui a essência de Deus é o amor. E tudo que Deus faz é governado pelo amor. E se no governo do universo existisse um ser que não amasse plenamente todos os seres, vocês imaginam o que isso causaria, né? E que nos causou. Neste versículo 14 tu disseste, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ora, se ele quisesse ser semelhante ao Altíssimo no caráter, era bom. Porque nós queremos ser sempre mais semelhantes a Deus, não é? Seja mais amorosos, mais misericordiosos, mais bondosos, mais pacificadores, tal que és, no fundo, a imagem de Deus. Mas ele queria ser semelhante ao Altíssimo, não no caráter, mas no poder. Ou seja, ele queria ser adorado como Deus o era. Ou seja, ele queria que Deus deixasse de o ser para ele próprio ser o adorado. Exatamente. E aqui é que está esta corrupção espiritual. E é o que acontece hoje em dia, no mundo em que vivemos, e às vezes até no meio cristão, no meio religioso, nós vemos muitas pessoas que querem o poder de Deus, mas o seu caráter não é tão assim buscado. Então essa ideia, perceber essa ideia do conflito nos faz ter essa percepção clara de que se nós queremos servir a Deus, passaremos claramente em nos submetermos a Ele e deixarmos ser ensinados por Ele, não avançarmos nós, né, antes de Deus, de perguntar a Deus o caminho. E aliás até se vê quase na nossa sociedade civil. O Hernani há pouco dava o exemplo das empresas. Quantas empresas do nosso país tinham um patrão extraordinariamente bom, a empresa cresceu, foi uma bênção a toda a comunidade. A própria... Eu sou de um sítio, moro num sítio pequeno, e há 2 ou 3 empresas que são o sustento da maior parte das famílias ali naquele lugar. Tem muita gente a trabalhar ali, mas nós às vezes vemos que há algumas empresas, há um que deseja aquilo que o patrão, não é? E às vezes roubam os contactos, tentam fazer uma empresa semelhante. E às vezes nós vemos quantas empresas são destruídas por causa desta, como dizias, alguma coisa que se passa no interior, não é? De querer ser mais do que... Uma insatisfação, né? E às vezes não ser reconhecidos por aquilo que o patrão faz por nós, não é? Aqui no versículo 13 diz, tu dizias no teu coração, e aqui vemos claramente que o problema é interior. É interior. Quando fala de coração, nós sabemos que fala da mente, e aqui é a corrupção do seu caráter teve origem naquilo que ele pensou, nos seus pensamentos, na mente. Não é? Portanto, aqui ele dizia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ou seja, ele queria ter um trono, porque provavelmente olhava para Deus e para o Filho de Deus, não é? Que naquele tempo também tinha o seu trono, e ele queria também ter o seu trono, ou seja, ele queria ser adorado como Deus, não é? E depois aqui no versículo 12 diz que como caíste desde o céu, ó Lucifer, filho da alva, não é? Como foste cortado e que tu que debitavas as nações. E portanto Lucifer, que é este que se tornou Satanás, que quer dizer o acusador ou o adversário, não é? E que depois trouxe todo o conjunto de males que nós vemos hoje a proliferar no mundo, não é? Mas Rubén, Satanás acusou Deus de Deus ser injusto e perverso. Aliás, atacou claramente o caráter de Deus. Qual é o fundamento desta afirmação? Infelizmente, nós vemos tanto isso hoje, não é? Quando alguém quer governar, uma das primeiras coisas que faz é colocar dúvida no caráter do seu oponente. E aqui nós vemos claramente, pela posição e a forma como Satanás faz a sua ação, o que é que ele queria. Era usurpar aquele lugar. Não é? E hoje em dia nós vemos isso, vemos na política, vemos em outros âmbitos, quando se põe dúvida sobre alguém, é porque normalmente se quer aquele espaço.
E Satanás vai acusar Deus de coisas. Estas duas questões são completamente de ser injusto e perverso. Um ser que foi criador, não é? O patrão da empresa, que criou todas as coisas, que lhe deu o salário, que lhe deu a vida, que lhe deu o sustento de tudo e mais alguma coisa. Ser injusto é assim pesado, não é? É forte. São duas coisas que Satanás vai acusar Deus estranhas, no mínimo estranhas, que é injusto, e depois ele ainda diz que é perverso. A perversidade tem uma conotação de mal. Ele de alguma maneira diz que Deus faz por egoísmo, não? Faz por egoísmo. Há ali alguma coisa que... Então, são duas características, e à medida que eu estudava um bocadinho sobre isto, e quando nós vemos o fim da história, nós vemos que estas duas características são as duas características que nós vemos precisamente em Satanás. Ele projetou em Deus aquilo que ele próprio era. Que ele próprio era. Eu quando estava a pensar nisto, houve uma altura que estava a liderar ali uma atividade e fui acusado de ser autoritário e de esconder a informação. Não partilhas tudo connosco. E eu na altura disse, olha, eu nem me apercebi disso. E tinha sido mesmo. Havia ali coisas que eu não me tinha apercebido e na minha sinceridade se calhar até agi mal. Mas sem qualquer intenção. E o interessante é que depois, à medida que as coisas foram decorrendo, e a atividade ainda foi longa, ainda durou uma semana e pouco, percebi que a maneira de agir daquela pessoa era precisamente como me tinha acusado. E às vezes nós projetamos no outro, não é, aquilo um bocadinho que nós somos. E aqui vemos isso claramente em Satanás, basicamente com as suas palavras. Ele revela-se a si mesmo. Muito bem. Olha, vamos parar aqui um pouquinho, amigo, está bem? Que eu tenho que falar lá com o auditório que está em casa. Antes de continuarmos, queremos fazer uma pausa aqui para partilhar consigo uma oferta muito especial que temos aqui no Bíblia Aberta ao longo dos vários episódios deste programa. O Guia de Estudo da Bíblia, A Cura do Pecado. Eu vou mostrar para todos verem o manual de apoio ao estudo da Bíblia que irá ajudar no seu conhecimento bíblico. Este material é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem de SMS ou WhatsApp para o número 933 939291 pedindo o guia de estudo A Cura do Pecado. 933 939291. Este guia vai ser muito importante para o ajudar a compreender os temas da Bíblia e será certamente uma mais-valia tanto para si como para a sua família. Não perca esta oportunidade. Basta telefonar ou mandar uma mensagem para nós. Bem, amigos, este tema está muito interessante, é um tema, no fundo uma introdução a esta temporada, uma série de 13 estudos que nós iremos ter aqui. Ainda continuo com o Ruben. Falámos desta questão da perversidade, falámos da questão da injustiça, que ele próprio era, não é? E projetou em Deus esta justiça, mas se calhar nós poderíamos falar lá para casa qual foi o impacto que esta rebelião de Satanás teve, não só naquele tempo, mas ainda hoje. Começando por ali o problema localizado, não é? Uma das primeiras consequências daquilo foi divisão, foi ruptura, uns começaram a pensar de uma maneira, outros começaram a tentar perceber o que é que Satanás está a dizer, não é? Será que ele tem razão? E a dúvida começou a criar ali divisão, começou a criar dois polos, não é? E a partir dali tudo descambou, não é? Como há pouco nós falávamos do exemplo da empresa, a empresa ficou dividida, e aliás nós em Apocalipse 12:4, não é? Que estávamos a falar há pouco, nós vemos que a cauda, ali no versículo 4, nós podemos ler que a cauda arrastou consigo, atrás de si, 1/3 das estrelas. Eu gostava de falar nesse aspecto, porque, repara-se, já é um mistério no coração de Lúcifer haver este orgulho e esta exaltação. Mas 1/3 parte dos anjos é um número considerável no céu. Que influência e que impacto teve esse trabalho de Satanás, essa influência? E estamos a falar também de seres perfeitos, não é? Num contexto perfeito, num lugar perfeito.
Isso para mim é uma advertência para aquilo que se passa dentro de mim. Para ter um bocadinho de cuidado com aquilo que se passa dentro de mim, porque Deus pode me ter criado perfeito, eu posso até viver numa família perfeita, posso estar numa empresa perfeita, mas eu posso destruir aquilo. E eu posso, com algumas coisas que se passam dentro de mim, pela crítica, pelo sentimento de posse sobre os outros, de querer ter mais que os outros. Quantas empresas são destruídas assim? Eu quero ter um salário astronómico e os meus empregados recebem uma miséria. E aquilo não tem pernas para andar. Então aqui quando vemos que esta questão, nós temos que realmente ter um bocadinho de cuidado com aquilo que se passa dentro de nós, porque isto é alguma coisa que também não ficou localizado neste momento, mas é um conflito que está muito real, muito presente, e nós precisamos fazer escolhas. Não é? Sim. Já... O apóstolo Paulo disse isso, né? Quem está em pé, olhe, não caia. Isso, e aliás, tantos Josué, não é? Quando chegou ali a alguns momentos importantes do povo de Israel, disse, olha, precisam escolher. Como é que vocês vão escolher? Querem dominar ou querem que Deus vos domine? Não é? E Josué dizia, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei o que é que eu vou escolher. E nós precisamos escolher. Foi, se me permite, Paulo, uma reflexão sobre esse tema que eu consegui perceber um bocadinho para mim mesmo, o porquê que Deus nos convida a viver pela fé. É porque, na verdade, quando começou esse conflito no céu, quando houve a mentira, porque, na verdade, o diabo é o pai da mentira, tudo aquilo que ele disse sobre Deus, uns anjos acreditaram naquilo que o inimigo disse e outros tiveram que, pela fé, continuar a acreditar em Deus. Porque, a princípio, aquilo que ele dizia era bastante convincente. Parece que ele até tem razão, né? Então é interessante perceber que Deus agora, na continuidade do processo que foi aquilo que começou no céu, nos convida nós também a viver pela fé na sua palavra. Se Deus disse, eu é que tenho que escolher se vou confiar ou não. Esta reflexão faz-me lembrar que também temos de ter um relacionamento grande com Deus, porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus, não o vamos conhecer. E eu acredito que quanto mais o conhecermos, mais conheceremos o seu caráter. E o relacionamento, não é? Nós há pouco falávamos do início, até do Éden, da nossa história, é precisamente esse, não é? A partir do momento que Adão e Eva se afastaram, deixaram de querer conhecer mais Deus e começaram a conhecer outras coisas, outros seres, permitiram a dúvida. Mas o interessante no meio disto tudo é que Deus, de alguma forma, diz claramente qual é o melhor caminho. E eu, quando estava a ler Gênesis 2, e mesmo olhar para a criação, diz que Deus fez todas as árvores e só havia uma. Não é? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Mas parece que já Deus estava a dizer, não é? Atenção, vejam o que é melhor. Sim. Tanta coisa boa. Era já Deus a mostrar que o caminho que ele propunha era o melhor. Vamos replicar essa ideia daqui a pouco. Mas sobre esta questão ainda do céu e dos anjos, seres perfeitos, seres livres, eles não só ficaram com a dúvida por causa da influência de Satanás, mas abrigaram essa dúvida no seu coração e fomentaram essa dúvida, ou seja, alimentaram essa dúvida. E este é que é um dos grandes problemas até do ser humano. É não só quando nós vemos uma coisa que nós achamos que talvez não seja a melhor, mas depois começamos a abrigar essa dúvida e a alimentar essa dúvida. E esse caráter que é perfeito de Deus, se os anjos realmente conhecessem verdadeiramente a essência de Deus e quem é Deus, os anjos nunca poderiam ter esta atitude de rebelião, porque nós que conhecemos a Deus sabemos que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus estava ali, que Deus era justo. E é precisamente aquilo que Satanás quis desvirtuar, foi esse caráter, não é? Eu tenho um amigo que, quando falaste disso, lembrei-me logo dele. Porque é um amigo que tem-se tornado ainda mais amigo, porque todas as vezes, às vezes, quando estamos em alguma situação e ele não percebe alguma coisa, ele já várias vezes me disse assim, olha, tu disseste isto, foi isto que eu entendi, eu percebi isto mal, tu tinhas esta intenção, e eu acabo por dizer, olha, não, eu disse isso, nem sequer estava a pensar em ti, ou isto foi um exemplo isolado que disse. E é interessante porque ele tem esta coisa dentro dele, sempre que tem uma dúvida, ele coloca. E eu acho isto interessante, não é?
mesmo em relação a Deus. Se nós temos alguma dúvida, coloquemos. Porque esta rebelião dos anjos, ela não foi de um dia para o outro. Ela teve que ser abrigada no coração deles. Agora, falando um pouco daquilo que estavas a falar, Ruben, voltando agora para a terra, ou seja, Satanás estava no céu, os anjos também, eles foram expulsos. Nós sabemos que Satanás e os anjos tentaram outros mundos que não lhes deram entrada, mas aqui a terra deu entrada, e havia aqui algo muito importante, que nós vamos falar agora, que é Adão e Eva. E no capítulo 2 do livro de Gênesis, uma vez que estamos a Bíblia aberta, vamos abrir a Bíblia, 2, a partir do verso 15 até ao verso 17, portanto Gênesis 2, 15 a 17, quase no início do princípio de todas as coisas, lemos o seguinte: tomou o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Portanto, aqui havia uma intenção de Deus de que tudo aquilo que Deus tinha criado para o homem, porque o homem é a obra-prima de Deus, foi criado para que o homem pudesse desfrutar dessa maravilha. E depois diz assim no versículo 6: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Aquilo que tu disseste, não é? Todas as árvores bonitas, de todos os frutos suculentos que eles pudessem ter. Mas, diz Deus, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Portanto, Deus deu uma advertência a Adão e Eva. Porque Deus sabia o que tinha acontecido no céu, Deus deu uma advertência a Adão e Eva, e Deus colocou no meio do jardim esta árvore, que seria uma árvore temporária. Nós chamamos isso a árvore da prova. Porquê? Porque para haver decisão tem que haver pelo menos 2 caminhos. Não é? Se tudo fosse perfeito e não houvesse possibilidade de usar o livre-arbítrio, eles estavam no fundo a obedecer a Deus como se fossem robôs ou autómatos. Então Deus deixou ali uma árvore, neste caso, para que Adão e Eva pudessem, de uma forma consciente e livre, fazer a sua escolha perfeita do lado de Deus. Porque ao terem, ou eles comerem do fruto, estavam a desobedecer a Deus, dando ouvido ao inimigo, como o terço dos anjos. Se eles por acaso ficassem fiéis a Deus, eles estavam a dar ouvidos a Deus, não é? E nós vemos aqui que vai haver aqui este problema, não é? Certamente morrerás. Por isso, Hernani, como é que a humanidade foi envolvida no meio deste grande conflito que começou no céu? Em Gênesis 3, no capítulo 3, do verso 1 a 5, fala desse relato. Eu quando leio esse texto até me dá uma tristeza, porque eu fico a imaginar que um dia já vivemos num mundo perfeito, mas hoje a nossa realidade é totalmente diferente por causa daquilo que aconteceu aqui. E diz assim então o texto, né, mas a serpente, né, que lá em Apocalipse, é interessante que fala aqui da serpente no começo de Gênesis, mas só em Apocalipse é que identifica quem é a serpente. Né? Diz a serpente, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E depois o texto nos diz que, vendo a mulher, né, que a árvore era boa, passou a comer. E eu queria, dentro desse triste texto, né, para mim é uma tristeza, né, esse texto, eu imagino Moisés a escrever isso, ele a escrever com alguma tristeza no coração. Sim, claro. Né? Senhor, que tristeza, né, que tudo isso aconteceu. A primeira coisa que eu gosto de observar nesse texto é a maneira sagaz, inteligente, astuta como a serpente usou para enganar Eva. Né? E ela vai usar os sentidos, né? Porque normalmente hoje, se a gente vê uma serpente, a gente passa ao lado, né? Eu, por exemplo, não seria assim, não é? Imagino que se ele usou a serpente é porque era um belo animal. Né? Isaías até fala de uma serpente voadora, alguma coisa nesse sentido. Imagina um belo animal ali em cima da árvore para já falar. Né? Então, primeiro a visão, depois a audição, né? Depois o tato, porque provavelmente Eva vai tocar no fruto e depois vai experimentar e vai provar o fruto. Então, mostra que o inimigo ele continua até hoje a usar os sentidos, às vezes, para tentar enganar o homem da sua percepção real daquilo que acontece. E é interessante porque se nós observarmos, quando as pessoas querem nos vender alguma coisa, elas vão usar sempre belas imagens, sempre belas pessoas, né? Porque a beleza, nós gostamos da beleza, nós gostamos do que é belo. E aqui o inimigo usou esse primeiro passo. E para já
a falar através de uma serpente, né? Nós vemos aqui uma espécie de mediunidade que vai acontecer, alguém a falar através de alguém, é uma coisa que não é natural, não é normal, porque normalmente eu olho para o Paulo e ouço o Paulo falar, mas se outra pessoa começa a falar pelo Paulo, eu começo a ficar assustado, né? Mas aqui no caso não foi. E ele vai então exagerar, né, pela mentira, e que leva a Eva a querer defender Deus. E é uma coisa interessante que ele usa esse método até hoje. Ele vai colocar as pessoas como se as pessoas tivessem que defender Deus. Ora, eu, como pastor, eu costumo sempre dizer para as pessoas, Deus não nos chamou para nos defender a Ele. Deus nos chamou para testemunhar dEle. Porque Deus se defende a Ele mesmo. Né? Nós, como testemunhas, nós contamos aquilo que nós vivemos com Deus. E as dúvidas que as pessoas têm, elas vão ter com Deus. E Deus, de certeza, que vai resolver cada uma delas. Outra coisa que eu achei interessante no texto para partilhar convosco é como ele distorceu a palavra de Deus. Deus tinha dito, certamente morrereis, no texto que você viu. Não comam, porque certamente morrereis. E o que ele vai fazer? Ele vai apanhar a palavra de Deus e vai acrescentar uma palavra a ela. Certamente não morrereis. Ora, ao acrescentar uma palavra àquilo que Deus tinha dito, ele mudou totalmente o sentido e o resultado. Percebe? Então, e ele usa esse método até hoje. Deus diz uma coisa e vem alguém, mas não é bem assim que Deus diz, e muda alguma coisa, e os resultados são terríveis para a vida das pessoas. E um último aspecto que para mim é o mais, que nós conseguimos ver até hoje, é o fato dele dizer para Eva que ela seria como Deus. E eu acredito que nós, Paulo, até hoje, acreditamos nessa mentira. E eu explico por quê. Porque nós continuamos a achar que nós podemos governar a nossa vida sem pedir a opinião de Deus. Nós continuamos a achar que nós podemos tomar decisões sem consultar aquilo que Deus diz para a gente. E nós continuamos a achar que nós somos como Deus. Né? E é uma tristeza, porque os resultados são esses. Que é esse sentimento de independência, não é? Ou seja, Exatamente. Não preciso que seja Deus a dizer o que tenho que fazer, eu próprio quero controlar a minha vida, quero controlar o meu futuro, quero controlar aquilo que eu sou. E uma coisa muito importante, eu agora vou agarrar aqui também neste texto, que me parece um texto muito sintomático daquilo que é realmente o grande conflito até na Terra. Nós sabemos muito pouco, e então queremos controlar aquilo que nós próprios não sabemos. Este sentimento de independência de Deus, de fazer as coisas de forma diferente de Deus, está impregnado, ou ficou impregnado no coração do homem. Agora, uma coisa muito importante é que, além de ele dizer que sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, porque na altura eles só sabiam o bem. Quando Deus os criou, eles só sabiam o bem. Então, Satanás tentou Eva dizendo assim, não, tu não vais saber só o bem. Vais ser como Deus porque vais saber o mal. Ou seja, vais saber julgar todas as coisas porque vais saber agora a totalidade. É como se ele estivesse a dizer, Deus quer que vocês fiquem aí na ignorância e, portanto, só vos dá o bem e não vos dá o que é mau. E, às vezes, esse sentimento também de querer saber mais do que não devíamos saber, às vezes também nos traz dissabores, não é? Agora, há uma coisa muito importante aqui, só continuar a referir. A partir do verso 6, e é aqui o que eu gostava de dizer, porque há uma consequência muito grande de todo este problema aqui. E eu queria frisar esta consequência hoje, porque parece-me, para nós e para aqueles que nos veem lá de casa, é muito importante. A partir do verso 6 nós lemos o seguinte. Viu, lá está outro sentido, não é? A mulher que a árvore era boa para se comer. Ela viu, porque era agradável aos olhos. Mas depois continua. A árvore desejável para dar entendimento. Lá está aquele entendimento que eles achavam que não tinham um entendimento total. E Satanás diz, não, agora vais conhecer tudo. Não é? E passar por um outro patamar, né? Outro patamar, conhecimento mais elevado. Tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido e ele comeu com ela. Aqui é uma coisa muito importante, é que Eva foi enganada pela serpente, Adão não foi enganado pela serpente. Adão teve uma decisão a tomar. Ou o seu Deus, o seu Criador, e aí seguia o seu Criador e aquilo que o seu Criador disse, porque Adão tomou consciência de que Eva tinha comido o fruto, ou então escolher a Eva em vez de Deus. E infelizmente, Adão colocou a Eva à frente de Deus. Porque se Adão não tivesse comido aquele fruto, Eva era a única pecadora, Deus arranjaria certamente outra mulher para Adão, e Jesus teria vindo morrer só por Eva. Portanto, aqui estamos a ver que Eva foi tentada, é verdade que caiu, mas Adão, consciente do que estava a fazer, tomou uma decisão. A decisão de colocar a sua esposa à frente do seu Deus.
E este é um problema quando nós fazemos isso. E já te dou a palavra, Ruben, mas vamos mais longe. Repare o que é que aconteceu. Repare o que é que aconteceu aqui logo a partir do verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, os olhos se abriram e conheceram que estavam nus. Ou seja, esta nudez não é só uma nudez física, é uma nudez espiritual. Não. É o que nós falamos do vazio da alma. Porquê? Porque é verdade que quando no momento em que eles tocaram do fruto e comeram, eles não morreram logo ali. Eles não foram fulminados. Eles começaram o processo da morte. E o processo da morte inclui um vazio da alma, o processo da morte inclui um vazio interior, inclui um problema espiritual, e conheceram que estavam nus. Mas mais, no versículo 7 diz, cozeram folhas de figueira para fazerem para si aventais. No fundo, as folhas de figueira representam as roupas humanas. Eles quiseram, eles próprios, com a sua própria justiça, tapar-se a si mesmos. Ora, isso é impossível. Porque é impossível nós taparmos a nudez da alma com uma roupagem nossa, uma roupagem humana. Isso é feito pela roupagem divina. Mas vai dizer que eles depois se escondem. E quando Deus vem pela viração do dia, porque Deus tinha o hábito de estar com Adão e Eva na viração do dia, e pergunta onde estás, não é? Porque Deus faz esta pergunta sabendo onde eles estavam, é uma pergunta reflexiva, não é? Ele vai dizer, eu tive medo e escondi-me. Ora, o medo não existia até a entrada do pecado, até eles comerem do fruto. Não existia medo. Portanto, o medo faz parte deste pecado que entrou nesta terra. E depois Deus diz, a pergunta era, quem te mostrou que estavas nu? Porque ele disse, eu tive medo porque estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? Mais uma pergunta reflexiva, porque Deus sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas para eles se compenetrarem, em primeiro lugar, que estavam escondidos de um Deus de amor, que não deveriam, e só aconteceu porque eles obedeceram, e em segundo lugar, que eles estavam nus porque tomaram a decisão de estar nus. A decisão foi deles e não de Deus. E depois Deus pergunta, comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesses? E aqui vem um problema que é transversal desde o início até hoje. Toda a gente começou a colocar culpas nos outros. Então Adão disse, a mulher que me deste por companheira, essa me deu da árvore e comi. Portanto, dois problemas. Primeiro, a responsabilidade é da mulher, mas também é tua, porque deste uma mulher que caiu, não é? Depois, Deus disse à mulher, porque fizeste isto? E a mulher disse, a serpente me enganou. Portanto, mais uma vez, colocamos as culpas para os outros, não é? Isto eu creio que é sintomático daquilo que foi a entrada do pecado e que trouxe toda esta devastação, o medo, o problema, as árvores começaram a murchar, enfim, começaram a esconder-se de Deus e a ter esta nudez da alma, este vazio, que ainda hoje muitas pessoas têm. Tu querias dizer alguma coisa, Ruben? Sim, há pouco quando estavas a dizer que Adão colocou aquilo que a serpente, ou Satanás, um modelo, não é? Pôs isso à frente da sua decisão com Deus, e mesmo Eva, parece que, aliás, ao contrário, Eva põe Satanás à frente, não é? E depois Adão põe Eva à frente. Eu acho que aqui Eva coloca Deus atrás. Ou seja, eu vou optar por outra coisa. Não é? Deus tem uma opção, um plano, e eu vou fazer outro. E aliás, até neste ato simples deles construírem as folhas, não é? Que é assim uma coisa um bocado ridícula, aquilo deve ter sido ridículo, não é? Acaba por ser também aquilo que eles querem fazer, não é? Eles não foram ter com Deus, olha Deus, achamos que estamos nus, o que é que nós devemos fazer? Tens assim alguma opção, alguma roupa aqui no céu que nós possamos vestir? Não foram à procura dessa roupa. Foi uma decisão humana. Outra vez esse tal espírito de independência, não é? De não colocar Deus à frente, mas de colocá-lo Deus atrás e sermos, então... E já agora, se me permite também, é interessante perceber que Satanás queria tomar o lugar de Deus lá no céu, né? E quando Deus fez Adão e Eva, a Bíblia nos diz que Deus fez a sua imagem e semelhança. Quer dizer, que era do projeto de Deus que Adão e Eva também se tornassem como Deus, que eles fossem no convívio com Deus, assimilando o caráter de Deus, se tornando cada vez mais próximo dele. Ora, o que é que o inimigo vai propor aqui? Um atalho. Olha, se você fizer aquilo que eu estou dizendo, rapidamente você vai se tornar como Deus. Ora, assimilarmos o caráter de Deus só acontece no convívio com ele.
Percebe? Não existe maneira de nós nos tornarmos próximos como Deus se nós, de um dia para o outro, somente decidimos andar com Deus. Não, isso vai tempo, envolve Exato. uma vida de caminhada com Deus. Estávamos a falar nas folhas de figueira, viram que estavam nus e quiseram vestir-se eles mesmos, não é? Essas são as roupas da justiça própria, do seu plano pessoal, do plano humano. Mas nós vemos no versículo 21 que Deus vai fazer uma roupa nova. Aquela roupa que eles fizeram para si próprio, ela não servia, porque era a roupa da justiça própria, e Deus que tinha que lhes dar outra roupa nova, não é? E portanto, Adão teve que matar um cordeiro, a primeiro mártir, digamos assim, o primeiro ser que foi morto, foi para Deus, através das peles desse cordeiro, poder vestir Adão e Eva. Esse cordeiro que é morto e que depois mais tarde é replicado nos altares dos patriarcas, no tabernáculo, e depois simbolizava Jesus. O próprio cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, ele que devia derramar o seu sangue por nós. Ou seja, no fundo o que está aqui a dizer é que esse cordeiro, a quem lhe foi tirado estas peles, no fundo representava Cristo. E as vestes que Deus coloca em Adão e Eva são as vestes da justiça de Cristo. Tirou as vestes, as vestes humanas, da justiça humana, da justiça própria, que eram as folhas de figueira, e colocou-lhes as vestes da justiça de Cristo, que é aquele manto do Cordeiro que simboliza Jesus. Isto é muito lindo, porque Deus vai aqui arranjar forma de dar uma instrução a partir da qual nós podemos lidar com este conflito. E a pergunta para ti, Ruben, como é que nós podemos lidar com este conflito, desta separação entre Deus e a humanidade que o pecado trouxe? Com a tua introdução já percebemos qual é o plano de Deus, não é? E é interessante que não é Deus que mata o cordeiro, não é? É Deus que vai conduzir Adão a dizer, olha, tu quiseste fazer da tua maneira. Então, ele agarra naquela maneira que Adão queria fazer, não é, a sua maneira, e coloca-lhe um cordeiro nas mãos e diz, olha, há aqui uma solução. E há uma solução, e a solução passa por este cordeiro. Este cordeiro, há uma possibilidade, e tu tens que fazer alguma coisa se quiseres esta solução. E a solução passou pela morte do cordeiro, não é, simbólica, daquilo que seria a solução para sempre, tanto para Adão como para nós hoje, não é? Porque nós hoje estamos a lidar com esse conflito e o pecado nas nossas vidas é presente, e vê-se o resultado dele nas nossas vidas. Nós temos, cada um de nós tem famílias que nós olhamos para a nossa família e vemos pontos onde o mal teve um efeito, e nós, com pesar, com dor, não é? Nós vemos ali uma parte da família que está destruída, que está... E nós vemos, por exemplo, em Hebreus 2.9, essa coroação desse plano. Em Hebreus 2.9, nós vemos aqui um dos discípulos de Jesus a dizer que vemos, porém, coroado de glória e honra aquele Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos. E isto é interessante, não é? Satanás quis ser acima de Deus, não é? Quer passar as estrelas, quer ir para lá dos astros, não é? E vemos um cordeiro que quer ser um pouco menor do que tornar-se homem, não é? E vemos que ele vem aqui, e depois o resto do texto diz, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Ou seja, aquilo que caía sobre nós, que teria que ser cumprido, porque Deus é justo e amoroso, mas ele também é justo, ele tem que ser justo, não é? E havia aqui pesava sobre nós a morte, Adão e Eva iriam morrer. Então, mas qual era a solução? A solução para podermos viver eternamente era aceitar este substituto. E este cordeiro derramado pelas nossas mãos. Por isso assim como aconteceu com Adão, não é? Que ele teve que derramar, Jesus também veio aqui e ele foi derramado, foi morto pelas nossas mãos. Sim. Por isso é que o apóstolo Paulo, em Romanos 6.23, diz: o salário do pecado é a morte, portanto a consequência do pecado seria a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, não é? E portanto isto mostra-nos esta questão de o salário do pecado é a morte, a recompensa ou a consequência do pecado, da entrada do pecado seria a morte, mas em Cristo podemos ter a vida. E é muito interessante haver um preço. Há um preço para o mal. Não é? É aquilo que Deus está a dizer com isto tudo, com este plano.
E eu lembro-me de uma ou outra situação que aconteceu na minha família. Há um preço. Às vezes as coisas acontecem, mas há preços altos que nós temos que pagar. O perdão custa. O ter que pagar, restituir. Exato. O que Jesus fez na cruz capacita-o a interceder por nós no santuário celestial, não é? Como nosso, não só o sacrifício, como o Cordeiro tira o pecado do mundo, mas também como nosso sumo sacerdote. Estamos no fim, o tempo passa num ápice, ficaríamos aqui muito mais tempo certamente, mas através da intercessão de Jesus, através da sua morte substituinte, através da intercessão que ele tem hoje no lugar santíssimo do céu, portanto, ele quer salvar-nos da penalidade e do pecado. Desejo que o Senhor possa continuar a abençoar as nossas vidas, e agora eu vou dar um minutinho a cada um, talvez um pouco menos, para que cada um possa dar um apelo aos nossos queridos lá em casa. Pode começar o pastor Hernani. Muito bem. Deus, no Evangelho de João, no capítulo 17, Deus expressa o seu desejo de querer ser um conosco. Ora, eu imagino que Deus, caro ouvinte, caro amigo, Deus está ansioso para ser um de novo conosco. E Ele propôs tudo aquilo que era necessário e nos deu tudo aquilo que é necessário para que essa comunhão com Ele possa voltar a acontecer. O apelo que eu faço para cada um de nós é possamos aceitar esse convite de Deus, deixar que o conflito que já está resolvido na mão de Deus e fazermos esse esforço necessário, ou pelo menos essa entrega da nossa parte para Jesus, para que possamos ser um com Ele. Obrigado. Rubén, queres deixar-nos um último pensamento? Sim, depois de este estudo, e pelo menos tem sido assim, a minha experiência de vida é aproxima-te de Deus, aproxima-te especialmente da figura de Jesus Cristo, que foi o Cordeiro perfeito para resolver este problema, um problema que era nosso desde o início, mas que ainda é nosso hoje e precisamos resolver. E se tens dúvidas, vai até Deus, vai até Jesus, coloca-lhe as tuas dúvidas, elas serão respondidas. Encontrarás um Senhor perfeito, um Senhor justo, mas extremamente amável, entranhavelmente a essência do amor. Por isso, faz essa descoberta. Muito bem, obrigado amigos pela vossa presença, obrigado pela vossa colaboração, foi muito bom termos estado aqui neste espaço, neste lugar, para falarmos deste tema tão importante. Eu também gostava de deixar uma mensagem para nós, é que este grande conflito começou no céu, num sítio perfeito, e os anjos caíram, os anjos seguiram a vontade de Satanás, não é? E se os anjos eram perfeitos e o fizeram, quanto mais nós seres imperfeitos como somos, não é? E portanto temos que estar precavidos quanto a este trabalho que Satanás pode fazer e a influência que ele pode ter sobre cada um de nós, e no fundo não queremos ser independentes de Deus, mas viver de acordo com a vontade de Deus. Chegámos ao fim de mais do primeiro episódio da temporada de estudo deste tema tão importante e entusiasmante como é este tema do grande conflito. Muito obrigado por ter estado desse lado, quer tenha sido na televisão, ou no YouTube, ou até nos canais parceiros, ou ouvindo a RCS. Foi um prazer ter estado consigo e partilhar o conhecimento que traz fundamentos para a nossa fé. Esperamos que esteja connosco ao longo de toda esta temporada. Ela será muito importante para percebermos o início de todas as coisas, de onde vem o mal e como é que o mal terá fim. Ficou alguma coisa por esclarecer sobre o tema de hoje? Ou simplesmente quer deixar-nos uma sugestão? Estamos à distância de um telefonema ou mesmo de uma mensagem. Contacte-nos pelo número 933 939291 e os nossos instrutores bíblicos estarão disponíveis para o ajudar. 933 939291. Fica o encontro marcado já para o próximo episódio. Que Deus o abençoe. E já sabe, mantenha sempre a sua Bíblia aberta.